o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos meus escritos, como crereis nas minhas palavras? Disse Jesus. O primeiro de todos os mandamentos. Irmãos Alessandro e Alice, pai e filha, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Agora ali estavam, entre eles, de pé, aqueles que viram a mesma coisa ser feita. Aquela coisa está acontecendo outra vez. Eles tinham seus próprios pensamentos do que Deus haveria de ser. Ouvintes, Jesus fez duas declarações das principais, repreendendo o seu povo judeu. Isso não foi para meretrizes, ladrões, salteadores, assassinos, foi para sumos sacerdotes, a escribas, às autoridades da lei, da religião. E uma delas, ele não está recomendando, ele está afirmando de um fato. Examinai as Escrituras, e são elas que testificam de mim.
Com isso, ele os chamou de cegos em relação às Escrituras. Agora, colocar São Pedro, São João, qualquer um dos apóstolos, ali diante de Jesus, ou qualquer um daqueles que creram em Jesus, que pregavam o Senhor Jesus, para discutirem com Caifás, Anás, um daqueles sacerdotes. Eles perderiam longe no conhecimento bíblico. Mas, na verdade, é apenas cabeça. Conhecer as Escrituras, a Bíblia diz que os próprios demônios conhecem. Ela nos mostra isso. Está escrito a seu respeito. Satanás disse lá no Monte da Tentação. Vejamos como isso nos leva a agradecermos a Deus pela luz que temos recebido. Não por mérito algum, mas pela graça, pela misericórdia, pela eleição, pela predestinação. Examinai as Escrituras. Muita gente entende que ele está mandando eles examinar as Escrituras. É um mandamento, mas não é. Ele está afirmando: vocês vivem lendo a Bíblia, as Escrituras, que Moisés vos deu. E, no entanto, todas essas Escrituras que vocês estudam falam de mim, falam do Messias, falam de mim, testificam de mim. Mas vocês não podem ver. E a outra foi aquela identificação terrível em São João 8,44. Vós tendes por pai o diabo. Essa é a razão por que eles não podiam ver Jesus como Emanuel, como Deus conosco, como o Messias. Jesus não aceitou nem mesmo ser considerado uma segunda pessoa de Deus. Porque, na verdade, ele foi considerado por muitos como profeta. Achou até que um deles havia ressuscitado. Mas o profeta era a segunda pessoa de Deus na terra. Então eles disseram que Jesus é a segunda pessoa. Mas ele disse: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Vamos sempre repetir, porque é segurança para vós. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Eu e o Pai somos um. Ele não se identificou como segunda pessoa de Deus. Porque, afinal de contas, o Filho de Deus, de acordo com as Escrituras que eles tinham até então, afirmavam categoricamente que esse Filho de Deus, o menino que nos nasceu, seria pai da eternidade, seria príncipe da paz, conselheiro maravilhoso, porque pai da eternidade é o rei, príncipe é o filho do rei. Mas todos esses ofícios em Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo afirma, porque habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, isso é tremendo, é profundo. Você examina as Escrituras? Faz bem. Mas isso pode ser para pior. Jesus disse que era melhor não ter conhecido. Como é que se conhece a Deus hoje? Através da Bíblia, das Escrituras. Mas para muitos, milhares, a maioria, melhor fora que nunca tivesse lido a Bíblia Sagrada.
porque não podem identificar a Deus como Deus. Ninguém nunca viu Deus a não ser em Jesus Cristo. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Então não é um pensamento teológico. Agora, ele fez aquelas coisas maravilhosas diante de todos. E quanto mais ele era usado como Deus, como Emanuel aqui na terra, mais eles revoltavam contra ele, se iravam. Quanto mais você pode ressuscitar mortos agora na mensagem, os tais, os filhos dos tais, a sequência dos tais, a tradição dos tais, passa a odiar mais, buscando as falhas. Eles buscavam até no nascimento dele, colocando-o lá embaixo, dizendo que ele era um bastardo. Então, eles estavam ali, vendo tudo, assistiram tudo. Eles ficavam sabendo, eles tinham vigias que acompanhavam aquilo. Ainda que eles não assistissem, eles tinham representantes lá para levar para eles. Aí está a coisa. Aquela coisa está acontecendo outra vez, afirma o profeta na mensagem: não te estribes no teu próprio entendimento. Mas acontecendo com quem? Aí é onde cabe você. Onde cabe o irmão, a irmã que estão me ouvindo. Aquela coisa está acontecendo outra vez. Em relação ao profeta de Deus, aquela coisa, ou aquelas coisas, os milagres, ressurreição de mortos, maravilhas que só Deus pode fazer. Tudo bem, essas são uma das coisas que estão acontecendo. Mas do outro lado, a incredulidade em crentes, vendo as mesmas coisas, estão endurecidos como os tais, como aqueles naquele dia. Agora, para o cristão, não faz diferença dos dias de Jesus em carne aqui na terra com os dias de hoje, com os dias após a ressurreição. Porque o Espírito Santo, que Jesus fez a promessa, vou e volto. Quer dizer, eu virei para vós e estarei em vós, ou estará em vós, que é o Espírito Santo. Então ele que dá a evidência de Jesus Cristo, porque ele é a palavra. Conhecer Jesus pessoalmente, tudo bem, foi um privilégio para poucos. Conhecer o profeta desta era pessoalmente, até viajar com ele, fazer parte das suas campanhas, pescar com ele, tudo bem, um privilégio muito grande. Mas aquilo está acontecendo outra vez. Comeram com ele, beberam com ele, participaram das mesmas bênçãos, mas não estavam no Pentecostes. O que significa isso? Não receberam em si. Eles não comeram da carne e do sangue. Eles não comeram. São João 6. Por isso não tiveram parte no reino de Deus.
São Pedro, representando a todos nós, a todos os apóstolos, colegas dele, e a toda a igreja, disse: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Eles não tinham para onde ir. O cristão não tem para onde ir. O revelado não tem para onde ir. Eles tinham, sim, o cenáculo. Porque mais tarde, lá em Atos dos Apóstolos, está escrito que ele diz: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do Espírito Santo, até que eu esteja em vós. Veja aí o Evangelho de São João, capítulo 17. Para que sejamos um. Então até homens, mulheres, pessoas se estribavam numa determinada igreja, a igreja tradicional, veja só, fundada por Deus, fundada por Moisés, porque a igreja foi realmente fundada por Moisés. Israel tornou-se igreja depois que saiu do Egito. Lá no Egito era povo, no deserto, na saída, em Canaã, era igreja. Lá no Egito, Abirão, Coré, Datã não morreram. Não morreu nenhum por juízo de Deus, por causa de murmurar, nem coisa alguma. Mas como igreja, eles morreram. Eles experimentaram tudo de Deus. Eles atravessaram o mar, eles comeram maná, eles experimentaram o cuidado de Deus, o poder de Deus, através do profeta Moisés. Mas, no entanto, pereceram todos. O que acontece? Porque pertence a uma igreja que foi fundada por Deus, não no Concílio de Nicéia, não casada com o Estado, não mandando política e religiosamente, não cheia de fortuna, de ouro e de prata. Foi quem rejeitou a Cristo, foi quem rejeitou a Jesus, foi quem não o viu nas Escrituras, o cumprimento das Escrituras, quando elas próprias testificavam dele. Pense um pouquinho nisso. Foi fundada por Deus, estabelecida por Deus no Monte Sinai. Mesmo assim, não identificaram a visita pessoal de Deus. Ele tinha avisado: prepara-te, Israel, para encontrar-te com teu Deus. E a de hoje foi fundada onde? Foi por um profeta Moisés? Foi causada pela política, pelo imperador Constantino? Não. Absolutamente. Eles viram tudo, mas porque pertenciam a tal igreja importante, eles não deram importância ao cumprimento da palavra. Jesus disse: hoje tem-se cumprido estas escrituras. Ah, aquilo foi um insulto terrível, aquilo lá foi uma blasfêmia. Eles logo quiseram agarrá-lo. Eles não podiam matá-lo antes. Se pudessem, eles teriam matado. Mas ele tinha que ser crucificado. E sob auspícios, sob a cobertura do poder romano. Foram os soldados romanos que o traspassaram na cruz com aquela lança terrível. Tinha que ser para completar a profecia a seu respeito.
Eles tinham seus próprios pensamentos do que Deus haveria de ser quando se manifestasse em carne. Eles pensariam o quê? Que o Messias desceria dos céus numa escada de ouro, de brilhante, e viria com muito poder político, religioso, para libertar Israel do poder político de Roma? Não, não foi assim. Eles pensavam assim. E de que forma estão pensando, esperando a volta de Jesus, o arrebatamento? Da mesma forma. Por isso pensam mais no que é intelectual, no que é mais suntuoso, no que é mais caro. Mas graças a Deus que você está na manjedoura, está com Ele no repartir do pão, está com Ele na tempestade, sendo acalmada por Ele próprio. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.